Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o conceito de função. E a gente vai começar, estudando um dos tipos mais simples de funções que existem, que são as funções do primeiro grau, que também são chamadas, a gente pode encontrar em textos matemáticos, eh, como função afim. Então, função do primeiro grau, função afim, são sinônimos, tá? Eu vou usar aqui a terminologia da função do primeiro grau, certo? Bom, mas o que que é uma função, existe uma definição mais formal, matemática mais formal de função, mas aqui, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou pegar um conceito inicial aqui, que é a relação entre grandezas. Então, a função a gente pode pensar como uma relação entre grandezas em que uma depende de outra, ou seja, uma está em função de outra, Então vai existir uma variável que é a dependente, que depende de outra, e a variável independente, né. Então basicamente essa ideia, mais básica de função é essa de relação entre 2 grandezas, Também pode ser entre mais grandezas, mas vamos começar pensando entre 2, tá, entre 2 grandezas. A gente vai chamar as funções, a gente vai representar elas por letras. E as primeiras letras que a gente usa sempre para representar funções é F, G e H, Nos textos matemáticos, quando se vai nomear uma função, geralmente se usa a função F, ou a função G, ou a função H, Esgotando essas, aí a gente começa a usar outras letras. Bom, vamos pegar um exemplo, para a gente começar a entender essa ideia de função, Então, em uma lanchonete vende-se cachorro-quente por R$ 7,50 cada, O dono da lanchonete resolve fazer uma tabela para facilitar a informação de seus clientes. Então, vocês estão vendo aí no vídeo a tabela, Então, a gente tem aqui as quantidades, e aqui do lado direito, na coluna, da direita, a gente tem o preço, Então, se uma pessoa comprar um cachorro-quente, é R$ 7,50. Se ela comprar 2, ela vai pagar R$ 15, e assim por diante, Então, como que a gente pode modelar esse problema, para tratar ele como uma função, Então, eu vou chamar de x a quantidade, de cachorros, que a pessoa vai comprar, e f de x o preço. Então, repara que o preço, ele depende da quantidade, que vai ser comprada. Ou seja, o preço está em função da quantidade, Então, a gente vai dizer que f de x, que é o preço, da função f, o valor de f de x vai depender do valor de x, E aí a gente pode fazer essa relação aqui, ó, 7,50 vezes x. O que que ela quer dizer, O que que essa expressão matemática quer dizer? Quer dizer que se eu comprar um cachorro-quente, então vai ser 7,50 vezes 1, Então, ou seja, quanto que eu vou pagar, o f de x correspondente, quanto que eu vou pagar? 7,50. Se eu quisesse 3 cachorros, então ali no x eu colocaria 3. Então seria 7,50 vezes 3, porque são 3 cachorros, cachorros quentes, E aí então vai ser 7,50 vezes 3, que vai ser 22,50, conforme a tabela ali do lado, A vantagem de se colocar numa fórmula, como uma função ali f de x, é que ela fica generalizada, Então na tabela a gente tem ali o limite de que cabe ali naquela tabela, até onde eu vou fazer, enfim. Mas f de x ela é indeterminada, então quer dizer, a gente pode colocar ali 200, Se alguém quiser fazer uma grande compra, comprar, 200 cachorros quentes, então dá para a gente fazer por meio da fórmula ali, Não precisa colocar uma tabela com 200 linhas, Então a função ela tem essa vantagem, da gente conseguir colocar numa expressão matemática uma ideia que, se a gente fosse colocar em tabela, ia ocupar um grande espaço aí de escrita. Bom, existem vários tipos de função, Nesse vídeo aqui eu vou abordar a função do primeiro grau, mas existe a função do segundo grau, que daí tem a ver com polinômios de grau 2, a função exponencial, em que o x está no expoente, função logarítmica, que é um tipo específico de função modular, que também envolve outro tipo específico de operações aí, que eu vou abordar em outros vídeos, Mas hoje a gente vai falar da função do primeiro grau, Por que que é função do primeiro grau? Porque ela tem a ver com polinômios
do primeiro grau, ou seja, um polinômio que não é elevado a 2, né, que não tem grau elevado a 3, quer dizer, não tem grau 3, não tem grau 4, né, tem grau 1, ou seja, vai ter no máximo, né, o x, né, a variável x, multiplicada por um número ou somada ou subtraída de outro número. Mas esse x nunca vai estar elevado a quadrado, a 3, a 4, enfim, ou vai ter raiz de x ou seno de x. Não, vai ser sempre, vai aparecer o x, né, no máximo, multiplicado por outro número, né, ou somado, subtraído, né, alguma coisa desse tipo que está aparecendo aqui na tela. Então, esse aqui são alguns exemplos, né, de função do primeiro grau, né. F de x igual a x, né, que a gente chama de função identidade, inclusive, né. Por que é identidade, né? Porque ela associa um número que está entre parênteses o mesmo número. Então, f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 2, f de 3 é igual a 3, assim por diante, né. F de x igual a 2x, né, essa função aqui dobra o valor de x. F de x igual a x mais 1, então essa função aqui adiciona 1, né, então a gente pode pensar também, uma outra ideia, né, de função é olhar a função como uma máquina, né, então tu bota um número ali e ela dá como resultado um outro número. Então, por exemplo, ó, f de x igual a 2x menos 4. Se eu jogar o 1 aqui, né, pensando que ela é uma máquina, então ela vai transformar esse 1 em aí o resultado dessa expressão. Se eu colocar x, então x vai ser, se eu botar x igual a 1, né, então x vai ser 1, 2 vezes 1 menos 4, menos 2, né, então é uma máquina que vai fazer isso, vai transformar o número x em 2x menos 4, nesse caso aqui, né. Vou voltar aqui para o exemplo anterior, né, f de x igual a x mais 1, né. Eh, então, se eu colocar o 1 ali, ele vai me entregar 2, porque é x mais 1, né. Se eu colocar 3, vai me entregar 4, né, porque é x mais 1, né. Então, essa aqui é a regra, né, da função, a expressão, que dá, sentido matemático, né, à função. A forma geral, né, da função do primeiro grau é essa daqui, ó, f de x é igual a x mais b, né, onde a e b são números reais, né. Então, é aquilo que eu tinha comentado, né, então, no máximo a gente vai ter o x multiplicado por um número real e somado ou subtraído, né, porque se b for negativo aqui vai ser subtraído, na verdade, né, por algum outro número real. Mas o x mesmo, né, o x não vai estar elevado a nenhum outro número, né, vai ser x elevado a 1, que é x mesmo, então vai ser só desse tipo aqui, né, que vão ser as funções do primeiro grau, né. Nada impede também, não, agora que eu vi que não aparece aqui nos exemplos, mas nada impede também de ter frações aí, né. Então pode ter 2/3 vezes x, né, então isso pode ter, porque a e b são números reais, né, as frações também são números reais, né, então eu não vi que tá ali nos exemplos, né, então por isso estou aproveitando aqui para alertar. Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui, né. Calcule os valores numéricos e construa uma tabela para alguns valores da função f de x igual a 2x menos 1. Bom, ele pede aqui os valores numéricos, né. Está até destacado aqui. Por que está destacado ali, né, valores numéricos, né? Bom, justamente porque eu, né, vou comentar isso nesse exemplo. O valor numérico, né, de uma função é o seu resultado, é o resultado quando a gente entrega um número, vamos dizer assim, para ela, né. Então, eu peguei uma tabela aqui que vai de -3 a 13, e é muito comum a gente, quando vai estudar funções, né, e fazer alguma tabela, algum gráfico, a gente pegar de -3 a 3 ou de -5 a 5, né, geralmente com uma certa simetria aí, né, nos valores de x. Reparem que dentro do parênteses a gente tem aqui os valores de x, é f de x, né, assim que a gente fala, f de x. Então o x é uma variável, então a gente pode colocar o valor que a gente quiser ali dentro, né, da função, e de acordo com a regra, né, isso vai me dar um resultado. Este resultado é chamado de valor numérico, né, então são os valores numéricos, calcule os valores numéricos, né. Não está especificando quais, né, então a gente pode pegar aqui de -3 a 3 e ver o que acontece, né. Então olha só, f de -3, né, vai ser -7. Por quê? Né? Como que a gente sabe? Por que f de -3 é igual a -7? É assim em toda função? Não. Aqui do exemplo deu -7. Por quê? Porque se a gente substituir, né, o -3 nesta expressão aqui, 2x menos 1, né? Então, olha só, vai ser 2 vezes -3, né, que dá -6, menos 1.
que aí a gente vai chegar no menos 7, né. Então, o valor numérico, na verdade, são os resultados quando a gente atribui, né, a função um determinado x, né. Então aqui eu expliquei esse processo para o -3, a mesma coisa dá para ser feita para o -2, para o -1, para o 0, para o 1, para o 2 e para o 3, né, inclusive, né, como exercício eu sugiro refazer, né, esse caminho aqui. E a partir disso a gente pode construir uma tabela, então, com esses valores, né. Então aqui na coluna da esquerda eu coloquei o x, na coluna da direita o y, né. O x é o que está dentro do parênteses, né, o valor de entrada da função, vamos dizer assim, né, e o y é o valor de saída da função, resultado. Então nesse caso aqui, ó, no primeiro caso, né, eu, coloquei como valor de entrada o -3 e como valor de saída a função forneceu o -7. Então x é -3 e y é -7, né. E assim a gente vai fazendo para os outros também, a mesma coisa, a gente vai construir essa tabela aqui, né. Aqui estão os cálculos detalhados, ó, então como que é o f de -3, né? 2 vezes -3 menos 1, né, e aí a gente segue fazendo as contas e vai chegar no -7. Os outros valores a gente faz a mesma coisa, vou mostrar rapidamente aqui para não tomar muito tempo do vídeo, né, mas a gente faz a mesma coisa, a gente substitui então, né, f de -2, vou substituir o -2 lá no x e vou fazer as contas, vou ver o que que resulta, né. Então aqui está sendo mostrado, né, como que aqueles valores da tabela foram obtidos, ó, né, para o 2, para o 3, tudo mais, né. Então tem esses valores numéricos aqui, né, é os daquela tabela lá, certo, pessoal? E aí a gente vai construindo, né, a gente vai construindo a tabela, -3 então é -7, né, o x com o x -3 eu obtenho y -7, com o x -2 eu obtenho y -5, com o x -1 obtenho -3, e assim, né, por diante. Bom, a raiz da função, né, o que que é a raiz de uma função, né? Então vamos lá. A raiz da função é o valor de x que zera a função, ou seja, é o valor de x tal que f de x é igual a zero, né. Bom, vamos explicar melhor isso, né, vamos ver um exemplo aqui. Então, calcule a raiz da função f de x igual a 2x mais 4. Bom, como a raiz é o valor que zera a função, né, então a gente vai pegar essa expressão f de x, que é 2x mais 4, e vai igualar a zero, né, então f de x é igual a zero. Essa aqui é a definição de raiz, né, então a raiz é exatamente aquele valor que faz isso, né, que f de x é igual a zero. Então f de x é 2x mais 4, então 2x mais 4 é igual a zero. Bom, então se a gente for ver, né, a gente tem aqui exatamente uma equação do primeiro grau, né, então onde a gente tem que encontrar o valor de x, então, que resolve essa equação. Nesse caso aqui é bem simples, né, a gente então vai isolar o x, né. Como que faz para isolar o x? Bom, né, então, a gente resolve a equação, né, então mais 4, né, fica menos 4 do lado direito, né, divide por 2 depois, né, os 2 lados da equação, né, ou tem gente que diz, né, passa o 2 dividindo, né, para o lado direito, também pode ser, né. X igual a -4/2, né, então x é igual a -2, então essa aqui é a raiz da função, né, basicamente é isso aí, é encontrar o valor que zera, né, f de x, né, aquele valor em que f de x é igual a zero. E aí tem que fazer as contas, né, naturalmente tem que fazer as contas, né. Gráfico da função do primeiro grau. Bom, para falar do gráfico, né, primeiro, né, é importante apresentar aqui o plano cartesiano, né. Então o que que é um plano cartesiano, né? Ele foi a ideia, né, do plano cartesiano foi proposta por René Descartes, né, que era matemático, filósofo, e uma das contribuições dele para a matemática, né, foi imaginar um plano em que tivesse 2 eixos coordenados, né, um eixo horizontal e outro vertical. O eixo horizontal, né, é chamado de x, né, e o eixo vertical, né, a gente chama de y, certo, pessoal? Hã, no eixo x, os valores positivos estão à direita, né, então aqui é +1, +2, +3, +4, e os valores negativos estão à esquerda, -1, -2, -3, -4, né. E no eixo o eixo vertical, né, os valores negativos estão abaixo, -3, -2, -1, 0, né, e os positivos acima, 1, 2, 3, né. Então é assim que funciona, né, são 2 retas, na verdade 2, eixos, né, coordenados, né, hã, que, então que constituem aí, né, o plano cartesiano.
Bom, importante dizer também, né, estava esquecendo aqui, o eixo X também é chamado de eixo das abscissas, né, então é muito comum isso nos livros, né, de matemática, e o eixo Y é, né, o eixo das ordenadas, certo? Bom, a gente tem os quadrantes também, quando a gente quer se referir, né, ao plano cartesiano, né, então tem o primeiro quadrante, né, vocês estão vendo aqui, né, primeiro quadrante, aqui é o segundo, né, o terceiro e o quarto, né. Então repara que no primeiro quadrante a gente tem valores positivos de x e de y, no segundo a gente tem valores negativos de x, positivos de y, no terceiro a gente tem valores negativos de x e de y, e no quarto a gente tem valores positivos de x e negativos de y, né. Bom, o interessante do plano cartesiano, né, por que que ele foi inventado, né, porque, eh, foi interessante, né, nessa época a gente juntar as equações, né, da álgebra com a geometria dos gregos, eram 2 áreas da matemática, né, a álgebra tinha sido muito mais desenvolvida no Oriente, né, enquanto que a geometria mais no Ocidente, né, principalmente influência dos gregos, né. E o objetivo do Descartes foi basicamente juntar um pouco dessas 2 áreas, né, do conhecimento aí, de repente traduzir formas geométricas por meio de equações, né, e uma ferramenta ele precisava de uma ferramenta que representasse coisas, né, geométricas de uma forma, meio aritmética, meio algébrica, né, vamos dizer assim. E o plano cartesiano então serve para isso. Hoje em dia ele tem muita utilidade, assim, principalmente na área de engenharia, né, se a gente for pensar no GPS, por exemplo, a localização, né, qualquer tipo de localização eletrônica, né, é feita por meio de coordenadas, né, coordenadas, eh, tem as coordenadas que são geográficas, né, claro, mas elas são, antes de tudo, matemáticas, né, porque são pares de números, né, na maioria das vezes. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, então a gente tem um ponto, cada ponto, né, pode ser representado por um par de números. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, o ponto A, né, que é o ponto de coordenadas, né, a gente chama assim, coordenadas 1 e 2. Como que a gente localiza esse ponto no plano cartesiano, né? Então, o primeiro número do par ordenado é sempre referente a x e o segundo número sempre referente a y, né. Bom, essa basicamente é a informação que precisa ter para localizar pontos no plano cartesiano, né, ou para escrever pontos, né, no plano cartesiano. Porque olha só, como que eu, né, marco esse ponto aqui? 1 e 2. O primeiro é sempre x, né, então eu vou aqui x eu vou aqui no 1, né, e no y é o 2, né, que eu sei. Bom, então o ponto vai estar aqui, ó. Então o ponto A é esse aqui, ele tem coordenadas 1 e 2. A gente poderia pensar assim: "Ah, mas por que que não está aqui, ó?", por exemplo, né, vou marcar aqui em amarelo. Por que que ele não está aqui, né, porque aqui também é 1 e 2. Não, não, mas primeiro, né, sempre é x. Então esse ponto aqui, ele tem outra forma de escrever, não seria 1,2, ele seria 2,1, porque primeiro a gente sempre escreve x, né. Então, com isso, a gente tem uma determinação única, né, para cada ponto aí no plano cartesiano. Não tem como errar. A gente pode se confundir e esquecer da regra, mas o plano em si ele é consistente, né? Então, só tem uma forma de representar cada ponto aí, né, no plano cartesiano, né? Esse ponto aqui, então, ponto B, né, de coordenadas 4 e -1, né? Então, x é 4 e y é -1, né? Ponto C, -3 e 2. Então, x é -3 e y é 2, né. Bom, então, aqui foi uma breve apresentação de como a gente representa pontos no plano cartesiano, né. Eu vou precisar disso para justamente fazer gráficos. E vamos ver um primeiro exemplo, então, de gráfico, né, da função x mais 1, né. Então vamos imaginar essa função aqui, f de x igual a x mais 1, né. Vou fazer a tabela desses pontos, né, que eu já tinha explicado como funciona, né, então a gente vai fazer o f de -3, vai calcular, f de -2, vai calcular, a gente vai obter essa tabela. Mas por que é importante essa tabela? Para a gente poder, a partir de alguns valores numéricos da função, né, marcar no plano cartesiano esses valores, né. Então vamos lá. Então olha só, a partir da tabela eu tenho os pares ordenados,
que na verdade são os pontos do plano, né, que vão me indicar como que vai ser a marcação ali dos pontos, no plano cartesiano, né. Então eu tenho aqui, ó, -13 menos 2, né, x menos 3, y menos 2, né, que vai ser marcado aqui então, né, x menos 3, y menos 2, né. Depois a gente vai ter menos 2 e menos 1, né, então x menos 2, y menos 1, né. Depois a gente vai ter x menos 1, y 0, né, que vai ser na verdade, né, já alertando aqui, vai ser a raiz da função, né. O que é a definição de raiz da função? X igual a 0, né. A gente pode resolver a equação e encontrar o x, né, que faz com que f de x seja igual a 0, a gente pode fazer isso, né, algebricamente, né, resolver a equação, mas a gente pode, né, em alguns casos a gente acaba encontrando a raiz, né, atribuindo o valor numérico para algum número, né, que é o que foi o caso aqui, né. Então, x igual a -1 resulta em y igual a 0. Bom, se y é igual a 0, então essa é a raiz da função, então como está ali, né. X igual a 0, y igual a 1, né, então se eu substituir 0 ali em f, né, vai ser 0 mais 1, que vai resultar em 1, né, então vou marcar esse ponto. E assim vou fazer a mesma coisa, né, com os outros pontos, né. Reparem, pessoal, que se a gente traçar uma curva, né, ou melhor, se a gente eh, unir esses pontos, né, a gente vai obter aqui uma reta, né. A gente chama em geral curva, né, eu sei que é meio estranho dizer que a reta é um tipo de curva, mas matematicamente é isso mesmo, a reta é um dos tipos de curva possíveis, né. Mas não vou confundir, não vou falar muito aqui, vamos falar em reta mesmo, né. Unindo os pontos a gente obtém uma reta, né. Isso não é coincidência, né, a função do primeiro grau sempre vai ter esse comportamento linear, né. Então o gráfico da função do primeiro grau vai ser sempre uma reta, né. Hã, e aí, né, vou chamar atenção de novo aqui, nesse caso a raiz da função é -1, né. Por quê? Porque é o valor onde y é igual a 0. E geometricamente, né, a raiz da função vai ficar sempre cortando o eixo x, justamente porque é onde y é igual a 0, né. Então, né, sempre que passar aqui nesse eixo, né, horizontal, ó, o valor que passar aqui nesse eixo horizontal, né, de x, né, vai ser a raiz da função, né. Então nesse caso aqui a raiz é -1, né, dá para ver no gráfico ali aonde se localiza a raiz. Se a gente fizer algebricamente, resolver aqui x mais 1 igual a 0, a gente tem que encontrar a mesma coisa e vai ser, né. Dá para ver pela equação que vai resultar em x igual a -1, né. Então só para chamar atenção aqui, né, no gráfico, a raiz fica sempre onde corta o eixo, horizontal, né, nesse caso aqui então, né, -1. Bom, um outro exemplo, né, então aqui, né, adiantando um pouco o processo, então fx igual a -2x mais 4, né, então, fica até como exercício aí, né, pessoal, encontrem os valores numéricos dessa função, né, anotem então, né, o f de cada um delas, aqui eu comecei em 0, né, normalmente a gente faz de -3 a 3, mas não tem problema, a gente pode fazer também, pegar outros valores, não tem problema, né. É interessante que se passe pela raiz, né, que a gente consiga obter pelo menos ali onde fica a raiz, né, então isso é interessante. Mas aqui eu resolvi pegar, em vez de -3 a 3, peguei de 0 a 5, né, tá bem. Então fiz f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 f de 5, né. E aí, né, obtive os valores numéricos. Fiz a tabela aqui, né. Tá bem, pessoal? Aqui tem um monte de conta, né, claro que aqui eu estou adiantando o processo, porque eu já fiz isso no exemplo anterior, né, e fica como exercício aí também fazer montar, né, essa tabela aqui. Bom, o gráfico, né, então marcando os pontos aqui, né, exatamente esses pontos que foram obtidos aqui na tabela, né, se a gente for marcar, a gente vai obter este gráfico aqui, né. É uma reta, é outra reta, né, e a raiz da função aqui vai ser x igual a 2, porque é onde corta o eixo x, né. Se vocês fizerem aqui -2x mais 4 igual a 0, né, e fizerem as contas todas, vocês vão chegar também em x igual a 2, que é a raiz da função, né. Aqui eu só estou destacando como que a gente olha isso no gráfico, como que a gente consegue dizer quem é a raiz da função olhando
no gráfico. Bom, então, né, de novo, né, a forma geral da função do primeiro grau f de x igual a ax mais b, né? No exemplo anterior aqui, né, então o a seria o menos 2, né, por exemplo, e o b seria o mais 4, né? Então, mas vai ter sempre essa forma, um número multiplicando x e outro número somando ou subtraindo, tá bem? E uma também uma outra forma de classificar as funções, né, é de primeiro grau, né? Então, vamos supor que eu tenho a função f de x igual a x menos 1, né? O gráfico dessa função vai ser esse aqui, né? Fica como exercício também fazer o gráfico dessa função, né? A raiz, então, aqui vai estar no 1, ó, e menos x mais 2, né? Então, a gente tem essa outra função, né, que vai ter raiz no 2 aqui, ó, onde corta o x, né? O gráfico pode ser, às vezes, crescente, né? Quando o valor do x aumenta, quando aumenta y, né? Quando um está diretamente, né, proporcional ao outro, né? Ou pode também, né, ser decrescente, quando o x diminui à medida que o y aumenta, né? Ou a gente pode também olhar de outra maneira, quando à medida que x aumenta, o y vai diminuindo, né? Então, nesse caso, a função é decrescente. Então, o gráfico da função crescente ele é desse tipo aqui, e o gráfico da função decrescente ele é desse tipo aqui, né? Bom, a gente também pode, né, tem uma forma de classificar a função em crescente ou decrescente olhando no sinal do a, né? Então, ó, aqui eu tenho f de x igual a x menos 1. Quanto que vale o a aqui? Bom, como não tem ninguém aparece ali, nenhum número aparece ali, então é 1, né? Lembra que x, né, na verdade é 1 vezes x. Então o a aqui é 1 e o b é menos 1. O a, então, como é 1, é positivo, né? Quando o a é positivo, a gente tem a função crescente, né? E quando o a é negativo, como é o caso aqui, né, que é menos 1, né? Menos 1 vezes x, ó, né? Sempre que tem menos x né, não tem nenhum número multiplicando ali, a gente entende que é 1, né? Então, menos 1 vezes x, né? Então, o a é negativo nesse caso aí, né? Quando ele é negativo, então a função é decrescente. Então, a gente pode ver isso pelo gráfico, né? Claro que a função é decrescente, né? À medida que x aumenta, y diminui, mas outra maneira também da gente ver, da gente conferir isso, né? É olhando para a equação, né? Então, se na equação o a é negativo, então a função é decrescente, né? Bom, alguns exercícios, né? Então, né? Um ciclista realiza um percurso com marcações a cada 700 metros, levando 1 minuto entre uma marcação e outra, com velocidade constante. Construa uma tabela e crie uma função para relacionar tempo e distância percorrida, né? Bom, quem quiser pausar o vídeo agora e tentar fazer, né? Então, eu vou resolvendo. Então, aquele aqui já, né? E aí depois vocês podem continuar o vídeo. Bom, basicamente, né, se ele vai marcando a cada 700 metros, então tem o início, né, 0, depois 700, 1.400, 2.100, 2.800, 3.500, né? Vamos até aqui, né, 5 então, né, 5 minutos. Então vai ser essa tabela, né? Então x é o tempo, né, porque a distância que ele percorre depende do tempo, né? Se for 4 minutos, então vai ser 2.800 e assim por diante, né? Então a gente vai chegar nessa fórmula aqui, né? Olha só, 700 vezes x, né? Porque vai ser 700 metros vezes o número de minutos, então, né? Que decorrer aí, né? E aí a gente vai obter o f de x, que vai ser a distância percorrida, né? Então a função, né? Basicamente seria essa aqui, né? F de x igual a 700 vezes x, né? Um outro exercício, né? Podem fazer a mesma coisa, né? Podem ler o enunciado, pausar o vídeo, tentar resolver, né? Em uma lanchonete vende-se cachorro-quente por R$ 6 cada. Construa uma tabela e crie uma função para relacionar preço e quantidade, né? Isso é muito parecido com o nosso exemplo inicial, né? No início do vídeo aqui, né? Então a tabela seria essa, né? Então se for 1 é R$ 6, se for 2 é 12 e assim por diante. E a função, né, vai ser essa daqui, né? R$ 6 vezes x. Terceiro exercício, né? De novo, né? Se querem fazer, pessoal, pausem o vídeo, tentem fazer, depois volta aqui para ver a resposta. Construa uma tabela para a função abaixo.
né? Então f de x igual a 4x. Então a gente vai simplesmente, né, fazer os valores numéricos, né, da função. Então a gente vai calcular, né, f de 0, f de 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser assim, ou pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0. Enfim, né? Eu peguei esses 6 valores, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, mais o 0, e fiz essa tabela aqui, tá bem? A mesma coisa, né, agora para a função f de x igual a 2x menos 2. Né? Então, calculei aqui os valores numéricos, né, e coloquei na tabela. Construa uma tabela para a função abaixo. Né? Essa função, na verdade, é a mesma coisa que as outras, né, pessoal? Só ali o a, né, é fracionário, só isso. Né? Então, o a é 1/2. Né? Então, 1/2 vezes x. A gente pode olhar ali x sobre 2, é a mesma coisa que 1/2 vezes x, mais 1. Né? Então, o a é igual a 1/2, basicamente é isso. Né? Mas fazendo os valores numéricos, né, a gente pode usar aí notação decimal, não tem problema. Né? Então ficaria assim, né? Então esses aqui são os valores numéricos e essa é a tabela. E é isso, pessoal. Até a próxima.